Bons tempos, pessoal. Bons tempos. O dinheiro. Temos que entender que o dinheiro e moeda são coisas distintas e ambos criação do homem. Seria possível viver em um mundo sem essa invenção? Se cada um soubesse o que precisa ser feito de acordo com os seus dons e habilidades, para que tudo funcione em harmonia e em um ciclo de produtividade sustentável do indivíduo à coletividade. Para ser possível isso, já teríamos que eliminar o egoísmo e ter amor ao próximo. Alguns diriam que isso seria ter unidade de linguagem e propósito. Os japoneses, por exemplo, seria no sentido do Ikigai. Eu digo que se todas as pessoas se alinhassem, comportamento, pensamentos, ideais, mentalidade, e o mundo funcionasse como uma engrenagem, com certeza teríamos um mundo muito melhor do que hoje. Então, dito isso, na fala de hoje, pessoal, eu vou explicar o que é o dinheiro. Por que isso é muito importante? Porque provavelmente quem está escutando esse áudio trabalha, vende as suas horas por dinheiro, talvez se submeta a várias coisas aí para conseguir o dinheiro, no caso, a moeda, tá? Eu vou explicar aí a diferença de dinheiro e moeda e vamos tentar ter uma reflexão profunda e um entendimento elevado sobre isso, que é o mais importante aqui. Então vamos lá. O dinheiro, ele foi inventado pelo homem muito tempo atrás. Provavelmente quase no princípio de tudo, né? Não diria no Jardim do Éden, né? Que lá não precisaria de dinheiro. Mas acho que depois que caiu lá do Éden, já foi criado essa invenção que é o dinheiro. Então, isso vocês podem estudar e pesquisar. Os dinheiros que já existiu na humanidade. Ele teve várias formas até se encontrar uma que suprisse aí a necessidade, né, e as características necessárias para que isso funcionasse na nossa realidade. Vou deixar vocês pesquisarem, né, por escambo e vários tipos de dinheiro que teve até os dias de hoje, até chegar na nossa atualidade o dinheiro que a gente tem hoje, né, que na verdade agora é a moeda, certo? Então, qual que é a diferença crucial do dinheiro e a moeda? O dinheiro, ele é como se fosse uma programação mental que você tem na cabeça, né, que interfere e às vezes, muito, na verdade, na grande maioria das pessoas, comanda as suas emoções, suas vontades, seus desejos, seus pensamentos, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então ele é uma invenção muito poderosa, que ele tem um grande controle sobre o ser humano. Além disso, né, também foi criado para que as coisas funcionassem, né, através desse meio que é o dinheiro, porém, nos dias de hoje, ele é, né, a maior ferramenta de controle existente. Tá? Então, é uma coisa que ela está inserida na mente do ser humano por vários anos. E quando o ser humano nasce, ele também já começa, né, a ser programado isso pelos seus pais, de uma forma ali de condicionamento muito forte, né, do que é o dinheiro e por que você tem que fazer o que é necessário e correr atrás dessa invenção, né, milenar do homem.
Mais ou menos isso. Então é uma coisa que nos dias de hoje é inerente ao ser humano. Depois que foi criado essa invenção abstrata, nós não conseguimos aí praticamente não sair dela mais, certo? Agora vamos para a moeda. Não se confunda dinheiro com moeda. A moeda, ela pode variar. Pode não, ela varia, tá? De país para país, por exemplo. Então a moeda aqui no Brasil, real, Estados Unidos, dólares, Japão, iene, e por aí vai, né? Para todos os países tem a sua respectiva moeda, porém tem a dominante, por enquanto, no mundo, que é o dólar. Então, essa moeda foi aonde nós chegamos aí na melhor representatividade do dinheiro, né, que está na nossa mente, nos dias de hoje. Então, ela é física, temos a moeda, né, cunhada aí em metal e a cédula está se acabando. Então, chegou-se nessa evolução máxima do que seria o dinheiro, né, para a gente conseguir usar como meio de troca de energia. E a partir daí estamos evoluindo ainda para uma coisa mais complexa, mas isso devido à necessidade de controle do sistema, né, que é o Drex. Isso fica para outra fala minha aí. Então vamos lá. Então a moeda, ela tem diferente valor de país para país. A moeda ela é criada só por um órgão, e dentro do seu país você é obrigado a aceitá-la como meio de pagamento, certo? Então aí já começa uma regra. Você não pode recusar um real, por exemplo, como meio de pagamento de um produto ou um serviço que você presta. Então isso é uma regra inserida para que o sistema monetário, o sistema financeiro funcione, senão o sistema não funciona. Qual o problema dessa moeda? Só um órgão pode criar essa moeda, né? Antigamente física, hoje em dia não mais. Hoje em dia moeda é virtual. Para quem não sabe, provavelmente 90% da moeda que a gente tem no mundo, né, que é a representatividade do dinheiro, é digital. Então ela não existe mais, né? Preste atenção. Então a moeda ela não existe. Da mesma abstração que é o dinheiro, agora a moeda também é. E por meios eletrônicos, essa moeda ela vai ser totalmente rastreável e ter praticamente vontade própria. E se você não entender, né, o que estão planejando aí para o futuro, você vai ser completamente controlado pela moeda que vai ser criada, tá? Então, essa moeda que temos hoje, ela não mantém o seu valor, né? Então, o que dá o valor na moeda são duas coisas. Primeiro, né, o governo de um país que ela não tem lastro mais, né? Então, o que dá valor à moeda é a promessa de pagamento em cima da tal moeda. E segundo, o valor que as pessoas acreditam que a moeda tem. Entende? Dá um exemplo, né? Você vai comprar uma garrafa de água. Garrafa de água, R$2. Por que é R$2? Porque tanto o vendedor quanto quem está disposto a pagar R$2 pela garrafa de água acreditam que aquela água vale R$2, certo? Se por algum motivo o calor aumenta demais e tem poucas garrafas de água, então o valor perceptível e que as pessoas vão acreditar que aquela garrafa de água vale vai aumentar, certo? Então ela deixa de valer 2 e vai valer R$10. Então é o que as pessoas passam a acreditar que a garrafa vale.
e a garrafa continua sendo garrafa, certo? E qual o problema disso? Se a garrafa vai valer mais em moeda, então a moeda que você tem armazenada reduziu de valor, né? No caso, 5 vezes. Então, o que nós concluímos com isso? Que a moeda que temos hoje não mantém valor. Tá? Então, a diferença de dinheiro e de moeda é essa. Então, a moeda ela é muito variável em seu valor. Só um órgão, uma pessoa, um poder pode criá-la. Você, no caso, tem que ser obrigado a aceitar aquela moeda daquele poder, né? E o dinheiro, que seria abstrato, ele deveria manter o seu valor. Então, nunca mudar o valor do dinheiro verdadeiro com o objeto ou serviço que você pretende tomar, né? Do contrário da moeda, ela desvaloriza sempre até chegar a zero, certo? Então, hoje, todas as pessoas do mundo, em cada qual no seu país, elas trabalham pela moeda. E você, trabalhando, ganhando seu salário ele é paralisado, né, no tempo, não aumenta, as coisas aumentando e o valor que você ganha pelo seu tempo diminuindo e o valor que você consegue acumular também. Então, o sistema hoje, com as moedas que estão aí criadas, ele gera um ciclo sem fim de empobrecimento, tá, pessoal? Então, esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje na humanidade. Então, como as coisas não funcionam em perfeita harmonia, a tendência é a gente ficar preso nesse ciclo de empobrecimento e não conseguir aí, né, ter uma vida plena, uma vida boa por muito tempo. Isso aí piorando cada vez mais e tudo indica que chega até o colapso. Quando as pessoas aí entenderem o que está acontecendo e a crença de valor em cima da moeda acabar, teremos que criar algo novo ou chegará ao caos, certo? Agora vamos para outra reflexão mais profunda. Para você que vende o seu tempo, trabalha 8, 10 horas por dia, segunda a sábado, domingo a domingo, para conseguir um salário na respectiva moeda real, que é do nosso país, né? Real brasileiro, por exemplo. Eu sinto dizer, meu amigo, que você está sendo completamente enganado pelo esse sistema, né, pela forma de pagamento do sistema, e que você é obrigado a aceitar para vender seu preciosíssimo, inestimável tempo de vida. Tá? Então, imagine a seguinte situação. No caso, que a gente vê nos jornais que 70% dos brasileiros estão endividados. Vamos lá. Então, tem um ser que emite o dinheiro, tem outro ser, né, que pode pegar esse dinheiro, né, pegar. Então, o ser emite, cria, esse pode, não há problema nenhum com isso, e tem o outro ser que pode receber esse dinheiro também, sem fazer nada, tá? Nada. Você vende sua hora, seu dia, né, seu tempo de vida, para conseguir essa moeda, né? E o outro ser, sem fazer nada, recebe grandes quantidades de moeda, né, sem fazer absolutamente nada. E aí, você está inserido no sistema que você precisa da moeda para conseguir comer e beber. Aí você vai ter que fazer o quê?
conseguir a moeda de alguma forma. Ou você vai ter que vender seu tempo, né, por um valor que não é justo, que não existe moeda, quantidade de moeda no mundo que pague 1 segundo do seu tempo. Entenda isso. Aí você é enganado, né, para acreditar que o seu tempo vale R$ 10 a hora, mais ou menos. Então você vai começar a querer vender a hora, né, sua vida, para conseguir essa moeda. Então, a partir daí, você já se tornou um escravo, tá? Escravo da moeda. E essa moeda desvalorizando e você não consegue acumular, você dificilmente vai conseguir sair dessa situação. Mas vamos por outro lado. Vamos dizer que você não vai vender suas horas. O que você vai fazer? Você vai pegar um empréstimo, certo? Então, quando você pega um empréstimo, o que acontece? Todo empréstimo tem juros. Então, vem os juros. E aí, meu amigo, você pegou 10 mil, por exemplo, tem que devolver 11, certo? Aí você vai devolver o dinheiro, né? Dinheiro não, a moeda que você pegou, devolve os 10, falta 1.000. Por quê? Você não tem 1.000. Você pegou 10, você não criou dinheiro, né? Então você fica com a dívida de 1.000. E para pagar esses 1.000, você vai ter que pegar mais dinheiro, com mais juros, pagar os 1.000, certo? E ficar com mais dívida. Olha, que coisa incrível. Faz sentido isso? Nem, mas assim funciona. Certo, pessoal? Então, como você não é o dono do dinheiro, então, teoricamente, você sempre ficará com dívida. E, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado, quem tem dívida é escravo, né, do credor. Lembre-se disso. Então, esse é o jogo, pessoal. Essa é a realidade que estamos inseridos, tá? Então, vamos mais além. Quem tem mais valor no mundo? Quem tem muita moeda em suas contas bancárias ou quem não tem nada? Deixa essa reflexão para você. Eu digo, nessa situação, uma pessoa que tem uma grande quantidade de moeda na conta, porém não fez nada para conseguir essa moeda, simplesmente lhe foi dada, certo? E outra pessoa que não tem nada. Qual valor essas pessoas têm na sociedade? O valor é o que a maioria das pessoas acreditam, que quem tem uma grande quantidade de moeda tem o poder. Mas indiferença de ser humano para ser humano é zero. Certo, pessoal? Quem tem mais dinheiro que os outros não muda nada em questão de ser humano. Simplesmente na crença das pessoas, a maioria das pessoas, né, e o que é também programado na cabeça das pessoas, essa pessoa que tem muito dinheiro, aparentemente ela é uma pessoa extraordinária. Tem um conhecimento gigantesco, uma pessoa pura, inteligente, mas já sabemos aí que agora as coisas estão vindo à luz, né, que isso não é verdade. Mas eu digo a vocês, não há diferença nenhuma quem tem grande quantidade de dinheiro e quem não tem nada, certo? Em termos de ser humano. Em termos de sociedade, enquanto a sociedade acreditar que a moeda tem algum valor, ela dá esse valor relativo para a pessoa que tem grande quantidade de dinheiro. Lembrando, dinheiro não, moeda, desculpa. É até difícil da gente separar, né? Mas vamos dizer como moeda para melhor entendimento de todos. Lembrando que, em caso de acontecer qualquer coisa e o valor da moeda ir a zero, a pessoa que tem muita moeda não tem mais nada, ou se houver um despertar também,
na mente das pessoas e as mesmas passarem a não acreditar mais no valor da moeda, também as pessoas que têm grande quantidade de moeda não têm mais nada. Certo? Então vamos continuar com mais um pouco de verdades, né? Para você que custa conseguir uma moedinha, trabalha muito e acredita que o seu trabalho, quanto mais você trabalhar, mais você vai conseguir moeda e dessa forma você irá enriquecer. Eu lhes digo, o sistema hoje ele é criado para não o enriquecimento através do trabalho das pessoas. Então, para você conseguir grande quantidade de moedas, você tem que entender mecanismos de geração de grandes quantidades de dinheiro ou moeda. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte: como você não pode criar o dinheiro e somente porque no caso dinheiro não, desculpa, a moeda, tá, pessoal? Então, moeda é diferente de dinheiro. Então, como você não pode criar a moeda, então você tem que criar mecanismos de conseguir grande quantidade de moeda em curto espaço de tempo. Porque se você for acumulando pouca moeda em muito tempo, como eu disse, você vai perdendo cada vez valor nessa moeda sua acumulada e você fica num ciclo, né, de não sair do lugar. Você trabalha, consegue moeda, guarda, então você acha que tem algum valor, se perde esse valor e você volta a zero. Certo? Então esse é um dos grandes problemas aí do sistema, como funciona, e as moedas hoje existentes. Então o enriquecimento é muito difícil você conseguir aí de uma forma de trabalho, né, comum. Então você tem que entender certos mecanismos de geração de moeda aí, não criando igual quem pode criar moeda. Bom, eu posso dizer que tudo isso é uma ilusão, tá? Então você fica preso numa ilusão que você tem que trabalhar, vender seu tempo, fazer alguma coisa, né, produtiva, produzir alguma coisa e receber praticamente nada por isso, certo? Então você tem que ficar nesse ciclo preso até do início do seu ciclo produtivo até a sua morte. Então o sistema tem essa ideia. Então o sistema não é feito para as pessoas enriquecerem, tá? Então você tem que achar brechas, como eu disse, mecanismos para gerar grande quantidade de moeda em curto espaço de tempo para você enriquecer no mundo atual. Então, falando agora dos criadores do dinheiro, saiba você que quem é o dono do dinheiro ou quem tem o poder de criação de dinheiro pode criar, moeda, pode criar quantidade infinita de moeda, como eles bem entendem. Hoje, antes ainda tinha dificuldade porque era físico, então para você imprimir, né, a moeda, tanto em papel quanto a moeda cunhada em metal, dá mais trabalho, leva tempo, gasta mais energia, dá uma série de problemas, né, para você criar grandes quantidades rápido de moeda. Hoje, meus amigos, eles conseguiram acabar com esse problema. Então, a criação de moeda é o simples apertar de um botão, você cria a quantidade que você quiser, certo? Então, você que se vende aí, perdendo seu tempo de vida para conseguir uma moeda, saiba que quem tem o poder cria em segundos a quantidade que quiser. E você, preocupado aí em conseguir
essa coisa que inventaram para aprisionar o ser humano. Esse é o mundo. Então, meus amigos, a moeda hoje, tanto em bancos que por lei, através da reserva fracionada, tem o poder de criar aí a moeda do nada, né? Como eu disse, se fosse física, né, você ainda precisa de papel e metal. Hoje não. Hoje é criada do nada, ao bem entender deles. E tanto bancos centrais, né, casas da moeda e por aí vai no mundo afora, quem tem o poder legal de criar, da mesma forma também faz esse tipo de coisa. Então simplesmente cria-se moedas virtuais a bem entender. Isso mesmo, pessoal. Essa é a realidade que vivemos. Então, pessoal, jamais deixem pessoas que têm grande quantidade de moeda terem autoridade sobre você, sobre a sua vida. Jamais se humilhem para essas pessoas, tá? É que eu posso dizer para vocês. Elas não têm nada de superior a vocês, a não ser essa ilusão, né, de riqueza, através da moeda criada, que na realidade não é nada. Tome cuidado com dívidas, né, criadas aí, e aí você vende coisas reais, como veículos, imóveis, terras, né, a sua dignidade, por exemplo, dependendo aí, para essa moeda que é ilusória, um valor ilusório, uma riqueza ilusória. A verdadeira riqueza, certo? Primeiro somos nós, depois nossas propriedades físicas, não virtuais. Então tome cuidado com isso, certo? Que a gente adquire aqui, né? Fisicamente. Então muitos são enganados, né, a pensar, como eu disse antes, que quem tem grandes quantidades de moedas são aí as pessoas que têm o conhecimento para melhorar ou para fazer as coisas acontecerem no mundo. Na verdade, não. Talvez elas sejam até piores que nós. Então tome cuidado com isso. Então entendam que a moeda desse mundo não quer dizer nada e não é nada também, certo? E também um dos maiores segredos que eu posso dizer para vocês: a sua moeda não é sua, ela é do dono do dinheiro. Lembre-se disso. Lembre-se, no caso da física, os rostos que estão gravados na moeda. E no caso da virtual, tente ir no seu banco, caso você tenha aí grande valor, e retirar toda a sua moeda de uma vez só, certo? Ou fazer melhor, ou você fazer aí uma transação tarde da noite. Os limites de transação são menores, né? Ou também pagar alguma coisa no sábado, por exemplo, só vai se efetivar na segunda-feira. Então, acredito que muitos devem ter percebido isso, mas você não tem controle sobre a sua moeda virtual que está no banco, certo? Você não tira a hora que você quer, você não paga a hora que você quer, e se der qualquer problema, você não tem acesso a essa moeda que está lá armazenada virtualmente dentro de um banco, por exemplo. E você trocando aí seu tempo de vida, trocando a sua dignidade, trocando a sua alma por uma coisa ilusória que só está te enganando. Tome muito cuidado com isso. Então procurem entender cada vez mais o que é realmente a moeda, o que é o dinheiro, certo? E por que você vive em função disso, se tornando às vezes até escravo da moeda, né, ou do poder mental do dinheiro sobre você.
Então, aqui eu finalizo esse vídeo, já falei muito. Nos próximos aí eu devo falar mais alguma coisa, que talvez eu deixei passar, né? Ou dar mais esclarecimentos. Mas fica aí, um grande abraço. Espero que fui útil com a minha fala.